Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química Orgânica. Se você gostar dessa videoaula, não esqueça de deixar um like neste vídeo e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Bom, vamos começar aqui a resolução da questão que diz: a substância 2-metilbutano tem fórmula molecular. Aqui eu coloquei uma tabela, não faz parte da questão, tá? É só para me explicar para vocês sobre as regras de nomenclatura da IUPAC. Com essa tabela a gente vai conseguir montar a estrutura de cadeia principal. E depois a gente tem uma adaptação para fazer em relação às nossas ramificações. No caso aqui a gente só tem uma ramificação, mas aí vocês vão entender certinho como que funciona. O nome ele pode ser separado em duas partes. Aqui é onde eu tenho a cadeia principal e aqui é onde eu tenho a minha ramificação e a localização dessa minha ramificação, tá bom? A cadeia principal começa com a palavra but, que é o prefixo dela. Depois tem a palavra an, que é o intermediário, e por fim o sufixo, né, que é a terminação, que é a função orgânica que a gente tem aí dessa nossa estrutura. Então você vai fazer em três partes, tá? Prefixo, intermediário e sufixo, só o nome aqui da cadeia principal. Então, ó, a palavra but, ela significa, observem aqui no prefixo, ó, but, que temos 4 carbonos. Então, na sua cadeia principal, você vai colocar 4 carbonos. E muito cuidado, não vai pensando, C4, 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 né? Essas daqui podem estar certas, essas estão erradas. Não, não pense assim, porque a fórmula molecular ela conta todos os carbonos, inclusive o da ramificação. Então a gente tem mais carbonos aí, tá? Não são apenas 4. Ou seja, você já pode pensar o contrário. Aqui, ó, essas estão erradas. A certa é a que fala C5, é uma das duas. Ou é a D ou é a E, tá? A palavra but já denunciou para a gente que nós temos 4 carbonos. O intermediário, olha, a cadeia pode ser saturada ou insaturada. Saturadas são cadeias que só fazem ligações simples. E se só fazem ligações simples, vai utilizar a palavra an. Aqui a gente tem a palavra an. Então, são só ligações simples que esses átomos de carbono estão fazendo. E a terminação O diz para a gente que as outras ligações vão ser com átomos de hidrogênios. Lembrando que cada átomo de carbono pode fazer até 4 ligações. Então, as outras ligações serão com hidrogênios. Mas, antes de eu colocar esses hidrogênios, eu gosto de colocar a ramificação. A ramificação está no carbono de número 2. Você pode contar a estrutura assim, ó, 1, 2, 3 e 4 e falar que esse é o carbono 2, ou você poderia contar do outro lado, não tem diferença, tá? E aí você contando, eu vou contar desse lado mesmo, da esquerda para a direita. No carbono 2 você tem que ter um grupo metil. A palavra met, aqui ó, met, vem do prefixo de um carbono. Então, na ramificação, você só vai ter um carbono. E essa palavra il é a terminação da palavra do nome de ramificações. Então, termina com il porque é uma ramificação. Então, você vai colocar aqui, ó, esse grupo metil é um CH3, é um carbono na ramificação ligado a 3 hidrogênios. Agora sim, você pode completar a sua estrutura colocando só átomos de hidrogênios aqui, porque você tem a terminação O. E essa terminação O, ela diz para a gente que nós temos aqui ó, um hidrocarboneto, que contém como grupo funcional apenas átomos de carbonos e átomos de hidrogênios dentro da sua estrutura. Ou seja, se eu tenho só carbonos, fazendo ligações simples, e faltam ligações, né, para esses carbonos, elas são com átomos de hidrogênios. Então, o nome 2-metilbutano é em relação a essa estrutura que a gente montou agora. A cadeia principal é essa cadeia aqui, que contém o maior número de átomos de carbonos. No carbono de número 2, 1, 2, você tem a ramificação, que a gente chama de metil. Met, porque tem um carbono, e o que é terminação de ramificação. Você sempre vai usar esse I aí mesmo. Nome da cadeia principal, não tem 4 carbonos? Então você usa a palavra but. Só fazer ligações simples, a palavra an. Terminação de hidrocarboneto, que é quando você só tem carbono e hidrogênio, você não tem oxigênio, nitrogênio, não tem flúor, não tem nenhum outro tipo de átomo, é a palavra O. Então é metilbutano, só que você numera para dizer aonde que está ele, tá?
Na verdade, nessa estrutura aqui não precisaria nem numerar. Você poderia só dizer assim, ó, você tem um metilbutano. Não precisaria dizer que você tem um 2-metilbutano, porque é óbvio que é o 2-metilbutano. Como assim, professor? Poderia estar aqui também, poderia estar no carbono 3. Mas se tivesse no outro carbono aqui, ó, nesse carbono, ele não seria o 3. Ele seria o 2, só que da direita para a esquerda. Então o nome seria o mesmo, seria 2-metilbutano também. Ou metilbutano, vocês não precisam fazer isso. Ah, professor, mas e se a ramificação tivesse no carbono 1? Não seria diferente de estar no 1 do que no 2? Não existe ramificação no carbono 1, tá? Não esqueçam disso. Para ser ramificação, para você ter uma ramificação, você precisa ter um carbono terciário ou um carbono quaternário. Se você está no carbono 1 e você diz que colocou uma ramificação, ela não é ramificação. Ela vai fazer parte da cadeia principal. Vamos supor que eu coloco aqui um CH3, tá? Ignora, vamos fingir que não tem um hidrogênio aqui, tá? Aí isso aqui, ó, vai fazer parte da cadeia principal, gente. Então não tem ramificação em carbono 1. Muito cuidado com isso. Beleza, pessoal? Então o nome 2-metilbutano poderia também ser metilbutano, tá? O mais correto, na verdade, é você utilizar o nome assim, metilbutano, e não numerar. Você só numera quando você tem ambiguidade, ou quando você fica assim, uai, mas vai estar no carbono 2 ou no 3? Aqui você não tem essa dúvida. Sempre vai estar no 2, então é metilbutano, beleza? Não esquece disso não, tá? Agora, vamos falar sobre a questão. Ela está perguntando aí, e aí, quantos átomos de carbono, quantos átomos de hidrogênio a gente tem? Carbono, pessoal, a gente tem 5. Pode ver, ó, são 4 aqui na nossa cadeia principal, mais um aqui, então nós temos 5. C5, C5. Em relação ao número de hidrogênios, é fácil. Você pode contar aqui, ó, um por um, tá? Eu vou fazer de duas formas. Uma é contando e a outra, que é a pior forma, tá? Ó, temos 3 aqui, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Já achou a alternativa correta, né? Letra E. Agora eu vou mostrar a forma correta que você tem que fazer isso. É pela fórmula geral, ó. Fórmula geral dos alcanos. Por que alcanos? Alcanos são estruturas que só fazem ligações simples. Eu vou usar a fórmula geral dos alcanos porque a gente tem um alcano, tá? Ó, na estrutura a gente usou a palavra an. Se eu tivesse um alceno, eu teria que usar a fórmula geral dos alcenos. Mas é bem fácil. CnH2n mais 2. Ou seja, qual que é o número de carbonos que a gente tem? Só o carbono você precisa saber, não são 5? O de hidrogênios tem que ser 2 vezes N, e N é 5, não é o número de carbonos, mais 2. 2 vezes 5 dá quanto? Dá 10. Mais 2 vai dar quanto? Vai dar 12. Então, o número de hidrogênios que você tem é 12, porque o número de carbonos é 5. Para alcanos, você sempre vai utilizar essa fórmula aqui, que é a fórmula geral dos alcanos, tá bom? Pessoal, por que tem que usar a fórmula? Por que tem que saber usar a fórmula? Ah, eu quero contar um por um. Conta! Mas e se for uma estrutura que está lá escrito assim, ó, C200? E aí, você tem 200 carbonos. Quantos hidrogênios você vai ter, você sabe? É só usar a fórmula, ó, 2N mais 2. Vamos ver? A C200... H, 2 vezes 200 mais 2. 2 vezes 200 é 400, mais 2 é quanto? 402. Então, a fórmula é C200, H, 402. Vocês estão vendo como é mais fácil? Então, você não precisa sair contando hidrogênio por hidrogênio. Então, você fala, cheguei a 402 hidrogênios. Vocês entenderam? Então, façam pela fórmula geral, aprendam a utilizar ela, tá bom? Aqui no canal a gente tem outros vídeos explicando como que utiliza a fórmula geral. Você pode aprender detalhadamente. Pessoal, basicamente é isso. Terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Se inscrevam também no nosso canal no YouTube, ativem o sininho de notificações para que vocês possam receber todas as novidades do canal do Estuda Mais assim que elas saírem aqui no YouTube.
Forte abraço, gente. Vai se ver numa próxima videoaula. Tchau, tchau!